Eu gostaria de colocar alguma coisa aqui para você. A inteligente forma de se aproximar de algum assunto, de algum tema específico, é fazendo perguntas. Observe que até no campo científico, assim como no terreno da tecnologia, da ciência, parece que tudo começa fazendo perguntas. Parece que as perguntas, elas tornam possível a investigação, o olhar de perto, o se aproximar. A vida, ela é um mistério. Particularmente a vida de cada um de nós, a vida que nós assumimos. E nós não temos uma solução para isso. Eu até diria que a beleza da vida é exatamente ela ser o que ela é, um mistério. Mas a vida particular que a gente tem, ela tem que ser investigada. Porque é possível que essa vida nossa, essa nossa particular vida, ela seja tão complicada e de uma forma artificial, que destoa por completo do mistério que é a vida. O fato é que, como seres humanos, a gente tem problemas e a gente sofre de alguma forma. E a gente tem que se perguntar, e é por isso que nós precisamos fazer perguntas, se é assim mesmo. Parece que há em nós um impulso para uma descoberta, para uma profunda descoberta a respeito da vida, do que de fato ela representa. E parece que a gente cai aqui nessa assim chamada existência de paraquedas, sem de fato saber aonde nos encontramos, o que estamos fazendo aqui e o que tudo isso representa. Então a melhor forma continua sendo fazendo perguntas. A pergunta é: quem sou eu? A pergunta é: o que é a vida? A pergunta é: quem ele é? A pergunta é: o que é o sofrimento? Assim como o que é o prazer? Assim como o que é o pensamento? Esse elemento, por exemplo, muito íntimo de todos nós, que é a presença do pensamento. Observe que ele é como uma espécie de molho que acompanha todos os pratos. É um molho que acompanha todos os pratos. O pensamento, ele está em tudo, o tempo todo, falando dentro das nossas cabeças. E a gente não sabe o que é o pensamento. E a gente não sabe por que pensa o que pensa. Assim como a gente sente e não sabe por que sente o que sente. Nada sabemos. Nada resolvemos, porque nada compreendemos. Quando lhe é dado uma questão, ela se resolve quando você a compreende. Se você não compreende a questão, ela não se resolve. A palavra problema significa questão não resolvida. E tudo na vida, na particular vida que temos, me parece que é assim. É uma questão não resolvida.
Pensamento é algo assim. É um problema. É o pensamento que lhe impulsiona a dizer o que você diz, a fazer o que você faz, a sentir o que você sente e a ser quem você é. Mas quem é você? Um conglomerado de ideias, de opiniões, de crenças, de coisas que nós acreditamos que nós decidimos escolher, se aplicar e aprender. E, na verdade, nós somos apenas o resultado de uma coletividade perturbada, desorientada, não resolvida. Eu me refiro à consciência humana. Aqui eu me refiro a esta consciência da sociedade, que é confusa, carregada de problemas, de todos os tipos, e nada se resolve, e tudo continua da mesma forma. O que estamos fazendo aqui? Haverá algo além dessa confusão que a nossa vida representa? Acabamos de colocar há um mistério presente, e esse mistério é a vida. Mas nós queremos uma solução para a particular vida nossa, porque me parece que, volto a dizer, a nossa vida destoa desse mistério. Nós particularizamos a vida, e ela se tornou um problema que a gente não resolve. A gente não resolve porque a gente não tem ciência de como acontece. A pessoa que nós somos. A gente não tem ciência do que é se situar na experiência do momento presente, sem se separar dele. A gente sempre se separa. Imagine um equipamento eletrônico que sai de uma fábrica sem o manual de operação daquele equipamento, sem o manual de instrução de como ele funciona. Como seres humanos, nós somos criaturas muito complexas, que saímos de uma fábrica. E essa fábrica, nesse contexto de pessoa, como nós existimos, quando particularizamos este ser humano que eu sou, nós somos apenas o resultado de uma fábrica que produz em série uma quantidade enorme de pessoas. E essas pessoas são o que nós somos. A gente não se entende. Nós não nos entendemos. Eu não me entendo. Eu não entendo você. Não há verdade em nossas relações, porque não há liberdade de compreensão. E não há compreensão porque não há inteligência. Inteligência que põe fim aos problemas, que o pensamento em nós constrói, estabelece como regra, como padrão de vida. Isso não é inteligente. Isso é muito, muito, muito estúpido. O que lhe aproxima da ciência da verdade é a compreensão sobre quem você é, sobre o que você é, sobre como você se mostra sendo nesse contexto. É por isso que nós precisamos aprender sobre nós mesmos, estudar aquilo que nós somos, entender como o pensamento em você funciona, como o sentimento em você acontece, como a emoção em você surge.
É o que lhe aproxima de ter uma compreensão do que é esse momento presente. Os sábios, aqueles que realizaram a verdade, ou seja, aqueles que solucionaram a questão, que resolveram o problema, eles nos dizem que a vida, que é esse mistério, que se revela nesse momento, é a única realidade. Como única realidade, e há nela essa liberdade de ser somente o que ela é, não há conflito. Ela é somente o que ela é, então ela não se divide para discutir com ela mesma. Agora olhe para você, nós estamos vivendo dentro de um princípio muito estúpido, porque como pessoas, saídos dessa fábrica que fabrica em série seres humanos desorientados, perturbados, nós estamos vivendo em uma visão equivocada sobre quem nós somos, sobre o que é a vida e sobre quem é o outro. Nenhum livro, nenhum sistema, nenhum estudo, nenhuma especialização científica irá lhe dar a visão que se faz necessária para a compreensão da verdade sobre você, sem esse estudar a si mesmo, sem a percepção clara daquilo que é você, se vendo, se olhando, se estudando. Isso explica porque a gente estuda tanto. A cada ano são lançados centenas de milhares de livros sobre todos os assuntos, sobre todos os temas. E depois de tanto tempo de existência do ser humano no planeta, nós continuamos sem resolver absolutamente nada. A gente tem as comunicações mais rápidas do que há 40, 50 anos atrás, meios de transporte mais rápido. A gente consegue resolver questões de saúde física. Então a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas internamente nós continuamos carregados de problemas, continuamos perturbados. O ser humano, ele é louco. Nós somos loucos. Nossas ações são intempestivas, nossas ações são orientadas por emoções conflituosas, por desejos conflituosos, por pensamentos também conflituosos. Não há um olhar, um escutar, um perceber, um sentir sem esta separação. É sempre particularizando a experiência que estabelecemos o conflito em nossas relações. Diferente da vida, que é um todo, é uma totalidade, como ela não se separa, como ela não se divide, ela flui nela mesma em pura inteligência, misteriosa demais para esse cérebro medíocre que nós cultivamos já há milênios. Haverá uma saída para esta condição? Ou estamos destinados a continuar assim até o final dos nossos dias? Os que realizaram a verdade, os que resolveram a questão, dizem que sim, a vida é agora, aqui, felicidade. Na Índia eles têm um termo, eles dizem uma expressão, uma forma de dizer, eles dizem a realidade é ser, consciência, felicidade. É a definição da realidade. Para o sábio, a realidade é ser, consciência, felicidade. É a natureza da vida. É a natureza da verdade. É a natureza da solução da continuidade dos problemas.
Ou seja, quando os problemas terminam, não há mais questões para serem resolvidas, se revela felicidade, se revela real consciência, se revela ser. Agora você não vai até esta coisa, é ela que se revela. Todo o seu modelo de comportamento, de orientação em direção a algo, é sempre com base naquilo que o pensamento conhece. Então você pode até imaginar ter um encontro com Deus. As pessoas fazem a pergunta: como encontrar Deus? Como ter esse encontro com a verdade? A realidade divina, a realidade que é o mistério, que é ser, consciência, felicidade, é aquilo que a gente pode chamar de Deus, desde que o pensamento não construa também uma imagem sobre isso. Porque quando ela constrói uma imagem sobre isso, aí a gente volta para a cartilha da religião organizada, onde ali eles nos dizem quem é Deus. Começam a definir Deus. E a gente pega toda essa definição a nível intelectual, intelectualiza e acredita que sabe. E nada muda. Apesar de todo esse conhecimento que temos de Deus, nós continuamos sofrendo com problemas. Assim vivem nossas famílias, nossos bairros, nossas cidades e as nossas nações. E todos falam e usam a expressão Deus. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da ciência da vida, da compreensão da vida, da visão da verdade. Se ela está presente, se ela é real, não há mais confusão, não há mais sofrimento, não há mais ignorância. Essa é a visão real de Deus. De outra forma, você diz, quero encontrar Deus, aí você projeta aquilo que eles dizem que é Deus. Vocês sabem de quem eu estou falando. Todos os que falam em nome de Deus, falam em nome de Deus, mas nada sabem sobre o que é o amor, sobre o que é a felicidade, sobre o que é a paz. Porque eles não carregam isso em seus corações. Isso não é algo presente. Isso não é algo presente como uma atmosfera à sua volta. Não é algo presente. Eles não carregam isso. Eles não estão carregados disso. É só teoria, é só conceito, é só blá, blá, blá. Você nasceu para a ciência de Deus, para a ciência da verdade. É aqui que reside o fim da confusão humana, o fim para os problemas, o fim para o sofrimento. A realidade de Deus é a realidade do momento. É a única realidade presente, mas ela está presente quando você não está. Quando suas crenças não estão mais. Quando suas opiniões não estão aí para divergir dos outros. Quando suas ideologias não existem mais. Enquanto estivermos presos a ideologias, sejam elas religiosas, políticas, ou de qualquer tipo, filosófica, de qualquer tipo, estaremos apenas no reino da especulação, da abstração, da conceituação intelectual. E há um abismo enorme entre a realidade, a verdade e os conceitos. Estamos juntos? Ou está complicado isso? Então, esses milhares de livros que nós lançamos a cada ano, servem para quê? Tudo que temos estudado, nos dedicado a aprender,
toda essa evolução, para que serve? Serve para construir bombas, para tornarmos as armas letais mais eficazes, de maior precisão. E nós continuamos. Começa dentro da casa da gente. Quando pela manhã você acorda, você olha para ela, que você jurou diante do altar amar, proteger, guardar, atender. Mas você não a vê, porque você não se vê. Tudo que você tem sobre você é o que você tem sobre o outro. Não pode ser diferente. Se você está estressado, angustiado, preocupado, aflito, carregado de medo, insatisfeito, infeliz, é o que você tem nesta relação com ela ou com ele, com o mundo à sua volta. Então começa bem próximo de nós, toda a confusão que a gente olha e vê no mundo acontecendo. Por que estudamos tanto? Para que isso? Para que saber tanto e continuar ignorante? A verdade da vida é sabedoria. Mas sabedoria não consiste em conhecimento que se adquire. Sabedoria é o resultado da compreensão da verdade sobre como você funciona. A não ser que você tenha essa compreensão, você jamais será um sábio. A não ser que você compreenda porque você sente o que sente, pensa o que pensa, faz o que faz, o que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é essa vida? A gente não encontra as respostas para esta questão básica. Quem sou eu? A gente não encontra a resposta para a questão básica, o que é viver sem confusão, sem sofrimento. O que é ser feliz? Isso é que é esse aprender sobre o autoconhecimento. Esse aprender sobre quem nós somos. Quando terminamos dentro de casa essa confusão, esta particular guerra das relações, aí terminamos com a guerra no mundo. Porque você não está mais no mundo quando você não está dentro de um contexto de tamanha confusão, que é a confusão com o mundo nele se estabeleceu. É por isso que o Cristo dizia: eu não sou do mundo. Ele dizia: eu não sou do mundo. E vós também não sois. Mas não adianta citarmos o que os sábios, os santos, os profetas disseram. Se você não se compreender, jamais compreenderá a verdade daquilo que eles significaram, daquilo que eles foram, daquilo que eles são. Porque você não sabe quem você é. Você é a mesma realidade, a mesma verdade. Porque só há uma verdade presente. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Despertar espiritual ou a iluminação espiritual. Mas o que significa exatamente isso? Também não sabemos. A vida é algo agora aqui acontecendo, revelando ela própria para ela mesma. É algo possível para você, mas não é possível para você. Não é possível para você como você se vê, como você se encontra, como você se move, como você acredita ser. É para você em sua natureza verdadeira. Quando a mente aí
não é mais essa mente que está aí. É por isso que a gente tem enfatizado a beleza desse encontro com a meditação. Porque a meditação é aquilo que revela a vida sem você. É bem interessante quando as pessoas querem descobrir como meditar. Pessoas não podem meditar. Não há como elas entrarem em meditação. Ou o que elas podem chamar de meditação é algo que elas fazem como um exercício. Pessoas podem fazer musculação, mas não podem fazer meditação. Pessoas podem construir alguma coisa, mas elas não podem construir um caminho para aquilo que está além da mente. E a meditação é algo que se revela quando a mente não está. Quando a pessoa não está. Quando o meditador não está. Esse momento aqui é um momento de aproximação, sempre. Sempre, a cada instante. É um momento de aproximação da vida. E esse momento é um momento de aproximação da meditação. Mas essa aproximação não requer alguém se aproximando. É por isso que, como a própria vida, é algo misterioso, inalcançável pelo pensamento. Você não vai até a realidade divina, ela se revela. Você não vai ter um encontro com Deus. A realidade de Deus vem e assume o espaço que é só dele. Quando a ilusão de alguém presente, que é você, não está mais. Então desista dessa ideia de criar um caminho, um jeito de chegar lá. Alguns querem isso através das preces, outros querem através da meditação, outros querem através de substâncias, ingerir substâncias. Toda e qualquer alteração criada por um mecanismo, por uma técnica, ou por uma prática, ou por uma substância, é o que se mostrará ineficaz para esta revelação da vida que está aqui. Algo carregado de uma simplicidade que o intelecto condicionado, que a mente treinada para realizar coisas, não alcança. Você não vai realizar isso. Meditação não é o que você pratica. A meditação se revela na prática do viver, momento a momento. Quando você descobre o que é olhar sem alguém olhando, sentir sem alguém nesse sentir, falar sem alguém nesse falar. Quando você descobre o que é pensar sem alguém tendo pensamentos. Ninguém irá lhe revelar isso. Nenhuma técnica, nenhum livro, nada. É uma autodescoberta que acontece, que se realiza, que floresce naturalmente, como as flores florescem. E é por isso que estamos juntos. E é por isso que aqui nós nos aproximamos para investigar a confusão em que nós nos encontramos. Aquilo que a pessoa aqui representa. É por isso que estamos juntos. Porque não é possível continuar nesta velha condição. Essa velha condição, sim, foi a condição dos seus pais, dos seus avós e bisavós. Não é para você. Eu tenho enfatizado muito isso. Nossos ascendentes viveram assim, mas você não precisa ser tão infeliz, tão problemático, tão perturbado, tão miserável. Você não precisa ter a continuidade de uma vida separada, de uma vida distante da vida.
de uma vida separada do outro, de uma vida separada da verdade, do seu ser. E é o que estamos propondo aqui para você. Estaremos fazendo exatamente isso aqui. Nestes dias. Ok? Vamos ficar por aqui. E o sofrimento é um excelente guru. Vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.